Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso DVD acerca do Teorema de Pitágoras e suas principais aplicações. O meu desejo é que este DVD seja uma ferramenta importante para auxiliar nos seus estudos, consequentemente na aprovação dos mais diversos concursos que você tiver de prestar. Eu estou nas dependências do projeto Uniconcursos, localizado na Rua Padre Manso 132, em Madureira. Telefone de contato 3684-9085. Cursos preparatórios de excelência, onde você pode encontrar o professor Bruno Leal ministrando aulas de matemática e de raciocínio lógico através de módulos, sem a pressa e sem a pressão dos editais. Você vai aprender a matemática e o raciocínio lógico com calma, devagarzinho, passo a passo, como tem de ser. Assim, suas chances de aprendizado, consequente aprovação dos concursos, aumentam exponencialmente. Tá certo? Vamos lá, vamos começar a falar sobre os famosos triângulos retângulos e o mais famoso ainda, Teorema de Pitágoras. Vamos lá, com calma, passo a passo, para que você possa entender bem, principalmente esses conceitos iniciais, para eles serem básicos e os mais importantes do que vem a seguir. Um triângulo retângulo é aquele que contém um ângulo reto, quer dizer, um ângulo de 90 graus. Todo triângulo que contém um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Os lados que formam o ângulo reto, os lados que formam o ângulo reto são chamados catetos. Então, quando você ouvir falar de um cateto, você já sabe, é um dos lados que forma o ângulo reto. O outro lado, que é o maior lado do triângulo, que está de frente ao ângulo reto, é a chamada hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior lado desse triângulo retângulo e é justamente o lado que está em frente ao ângulo reto. É como se você estivesse aqui, ó, olhando para frente, você estaria olhando justamente quem? A hipotenusa. Tá certo? Partindo do vértice A e traçando um segmento até a hipotenusa, que forma um outro ângulo reto, você sabe certamente que esse segmento se chama altura. Ok? Então H é uma altura relativa à hipotenusa, porque é um segmento que partiu do vértice A, partiu do vértice que contém o ângulo reto, chegando consequentemente na hipotenusa, formando um outro ângulo reto. Esse segmento se chama altura. Tá ok? A altura relativa à hipotenusa, porque a altura chega, digamos assim, na hipotenusa. Essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos, M e N. Repare que os segmentos M e N não são iguais entre si. Um é maior do que o outro. Esses segmentos M e N são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A projeção do cateto B sobre a hipotenusa é o M. A projeção do cateto C sobre a hipotenusa é o N. Tá certo? Então esses são os elementos principais de um triângulo retângulo. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. O outro lado, que não participa da formação do ângulo reto, que é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa. Tá ok? O segmento, a altura que parte do vértice que contém o ângulo reto, é a altura referente, relativa à hipotenusa, que divide a hipotenusa em dois segmentos, N e N, chamados de projeções dos catetos B e C, respectivamente, sobre a hipotenusa. Tá certo? Vamos agora praticar as principais fórmulas envolvendo todos esses segmentos: a hipotenusa, os catetos, a
altura e as projeções. Nosso primeiro exemplo é o seguinte: temos aqui um triângulo retângulo, observe a presença do ângulo reto, por isso um triângulo retângulo. Ele me deu dois segmentos, dois lados, e pede o terceiro lado do triângulo. Primeira coisa que nós temos que reparar é o que foi que ele te forneceu e o que foi que ele está te pedindo. Ele me forneceu 3, esse lado aqui que mede 3, e forneceu o outro lado que mede 4. Esses lados são catetos ou hipotenusas? Não sei, vamos ver. O lado 3 ajuda a formar o ângulo reto? É um dos lados do ângulo reto? É. Então, ele é um cateto. O 4 é o outro lado do ângulo reto? Também ajuda na formação do ângulo reto? Sim. Então, é outro cateto. Então, o enunciado me forneceu as medidas dos catetos, os lados que formam o ângulo reto. E pede justamente o terceiro lado do triângulo, que vale x, e é a chamada hipotenusa. Quando nós tivermos os catetos, ele pedir a hipotenusa, ou se eu souber a hipotenusa em um dos catetos e ele quiser saber o outro, você vai usar o chamado Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é nenhum exagero a gente dizer que esse é o teorema mais importante da matemática. O teorema de Pitágoras é talvez o mais usado em toda a matemática. Ok? Vamos lá. A hipotenusa é o x, os catetos 3 e 4. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. x2 igual a 9 mais 16, x2 igual a 25. Se está elevando ao quadrado, passa para o outro lado, está na raiz, não é verdade? X igual a raiz quadrada de 25, que é uma raiz exata, portanto, x igual a 5. A hipotenusa mede 5. Ok? Bem fácil, bem tranquilo. Identifique quem são os catetos, quem é a hipotenusa. Monta o teorema de Pitágoras direitinho, faz a conta e você acerta uma boa. Ok? Próximo exemplo. Próximo exemplo. Eu te dei um triângulo retângulo, dois lados, um mede 5 e o outro mede 13, e pede o terceiro lado. Vamos lá. Quem é o 5, né? O lado que mede 5? Ele é cateto ou é hipotenusa? Não sei, vamos ver. Esse lado que mede 5, ele é um dos lados que formam o ângulo reto ou não? É, ele é um dos lados que formam o ângulo reto. Por isso ele é chamado de cateto. Já o x, que eu quero saber, é o outro lado que forma o ângulo reto. Ele é o outro cateto. Consequentemente, o 13, que é o maior lado do triângulo, é a chamada hipotenusa. A hipotenusa não faz parte do ângulo reto, não forma o ângulo reto, é o outro, porque está de frente ao ângulo reto, né? A hipotenusa. Ok? O que nós sabemos acerca do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, do lado esquerdo da igualdade, quem fica sozinha é a hipotenusa. Portanto, quem vai ficar isolado do lado esquerdo da igualdade é o 13, porque o 13 é a hipotenusa. Vai ficar quadrado da hipotenusa, quadrado de 13, igual
soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são o 5 e o x. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Mais x ao quadrado, mais x2. O 25 está do lado de cá, vai para o outro lado, diminuindo. 169 menos 25, 144. 144 igual a x ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, vai para a lógica da raiz. Raiz de 144 igual a x, quanto é que dá? Dá 12, né? 12 é igual a x, x é igual a 12, tanto faz, é o mesmo. Portanto, o outro cateto que nós precisávamos encontrar mede 12. Ok? Bem fácil, né? Próximo exemplo. Muito cuidado com essa questão do 3. Nós temos a mania errônea de querer decorar certas coisas em matemática. O aluno gosta muito de macete, gosta muito de bizu, né? Gosta de decorar um monte de macetes, de atalhos, enfim, e evita fazer o que é o certo, que é entender o que está por trás da matéria, por trás da forma, por trás até do próprio macete, quando eventualmente ele é ensinado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Há um macete muito conhecido, sabe, do chamado triângulo pitagórico, que é o chamado triângulo de lados 3, 4 e 5, que foi o caso da primeira questão. Hipotenusa 5 e catetos 3 e 4. Mas, por exemplo, se no outro triângulo retângulo a hipotenusa for 10, que é o dobro do 5, e um dos catetos for 6, que é o dobro do 3, o outro cateto vai ser 8, que é o dobro do 4. Quer dizer, não precisaria fazer conta, é um macetinho, é um atalho que a gente usa eventualmente. Quando aparecer, a gente vai até mostrar esse tipo de atalho. Só que o aluno, costuma decorar isso e não entender o que está por trás disso. Aí, por exemplo, ele vê o número 3, o 3 aqui, vê o 4, então, inadvertidamente, ele nem pensa. Ele chega e diz que o x é 5. Por quê? Porque ele decorou o tal triângulo pitagórico, cujos lados são 3, 4 e 5. Mas nesse triângulo pitagórico, que foi o número 1, o 5 é a hipotenusa. O 5 é o maior lado do triângulo. O 3 e o 4 são chamados catetos. Se você tiver aqui um pouquinho de atenção, vai perceber que o 4 não é cateto. O 4 é a hipotenusa. Os catetos, quer dizer, os lados que formam o ângulo reto, são de fato o 3 e o x. Por isso que o x não é 5, porque o 5 é a hipotenusa do triângulo pitagórico e não o cateto. Aqui a hipotenusa mede 4 e não 5. Quer dizer, não é o caso ali do chamado triângulo pitagórico. Quer decorar macete, quer decorar fórmula, quer decorar atalho, decore, mas decore corretamente, sabendo que está por trás daquilo ali, para você não se enganar. Ok? Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa não é o 5, né? Não é o x, é o 4. 4 ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 16 igual a 9 mais x ao quadrado. O 9 vem para o outro lado diminuindo. 16 menos 9 dá 7. 7 igual a x ao quadrado. X igual a raiz quadrada de 7. E neste caso, não é uma raiz exata, mas não tem problema. A raiz existe, mas não é exata. Tá ok? No caso, a gente para aqui. Raiz de 7 é o valor do x. Um abraço. Próxima questão. Próxima questão. Triângulozinho retângulo. O objetivo é encontrar o valor do x. Um dos lados mede A, o outro lado mede 2A. Com calma. Quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Um deles mede A, o outro mede x. Então, os catetos são o A
e o x. A hipotenusa é o outro lado, é o maior lado do retângulo, sempre fazendo isso, mede 2A. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2A ao quadrado, 4A2 igual a A2 mais X2. O A2 vem para cá diminuindo. 4A2 menos A2, 3A2. 3A2 igual a x ao quadrado. Esse quadrado vai para o lado tirando a raiz. Vai ficar x igual a raiz quadrada de 3A2. Aí você percebe que a raiz do A2 é exata, variável. Porém, a raiz do 3 não é. O 3, portanto, permanece dentro do radical. Então, o valor do x vai ser A vezes a raiz de 3. Só isso. Próxima questão. O 7, ele é cateto, porque é um dos lados do ângulo reto. O x é o outro cateto, é o outro lado que forma o ângulo reto. E o x mais 1 é a hipotenusa, que é o terceiro lado do triângulo, está em frente ao ângulo reto, é o maior lado do retângulo. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x mais 1 ao quadrado, quer dizer, o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Aí aqui você tem um famoso caso de produto notável. Vou lembrar aqui rapidamente, ó. Produto notável. Quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Qualquer coisa, assista ao nosso DVD sobre polinômios, produtos notáveis, fatoração, onde tudo isso é tratado de forma exaustiva. Tá ok? Então vamos lá. Quadrado do primeiro, aqui x2 mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 1. 2 vezes x dá 2x, vezes 1, o próprio 2x, mais o quadrado do segundo, o quadrado do 1, que é o próprio 1. Ok? Isso é igual a 49, 7 ao quadrado, mais x2. Graças a Deus, a gente vai poder cancelar o x2 com o x2. Se você passar esse x2, por exemplo, do outro lado, vai ficar x2 menos x2 e vai dar 0. Sobrou, portanto, 2x mais 1 igual a 49, equação do primeiro grau, 2x igual a 49 menos 1, 48, x igual a 48 dividido por 2, x igual a 24. Tá certo? Bem tranquilo. Identificou quem são os catetos, quem é a hipotenusa, teorema de Pitágoras neles. Vamos para o abraço para acertar a questão. Próximo exemplo. Repare a próxima questão, que ela contém 2 triângulos retângulos. Ok? O objetivo é encontrar o x. Deixa eu aqui, ó, chamar o triângulo de cima de triângulo 1. E o de baixo do triângulo 2. Maravilha. Repare no triângulo 1 que eu só tenho um lado à disposição. Eu só tenho 6, que é um dos catetos. Esse outro cateto aqui, eu não sei quanto é. Eu quero a hipotenusa do triângulo 1, que mede x. Com relação ao triângulo 2, eu tenho o 8, que é um cateto, tenho o 4, que é outro cateto, e não tenho a hipotenusa. Aí você repara que a hipotenusa do triângulo 2, ela é, ao mesmo tempo, cateto do triângulo 1.
encontrar o x, primeiro preciso do y. Quer dizer, eu preciso encontrar a hipotenusa do triângulo 2, que por sua vez é cateto do triângulo 1, de posse do valor do y e com 6, eu vou conseguir encontrar o valor do x, que é a hipotenusa do triângulo 1. Tá certo? Então vão começar a aparecer exercícios em que o x, quer dizer, aquilo que você tem que encontrar, não será possível fazê-lo numa tacada só, com uma conta só, de primeira, como até agora nós fizemos. Até agora, eu te dava o triângulo, você numa única conta, aplicando Pitágoras, você encontrava o que você queria. Agora não, a gente vai precisar achar alguém primeiro, para aí sim encontrar o que ele quer. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Tá ok? Vamos primeiramente encontrar o y. O y é a hipotenusa do triângulo 2, cujos catetos são 8 e 4. Está aqui. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo a continha, você vai chegar a y ao quadrado igual a 80. Eu parei estrategicamente aqui, ó. Eu poderia dizer que y é igual a raiz de 80, quer dizer y é igual a 4 raiz de 5, enfim. Mas não é o caso. Deixei aqui guardadinho, não o valor do y, e sim o valor de y ao quadrado. Você vai perguntar por que então você fez isso? Vamos lá no triângulo 1. No triângulo 1, quadrado da hipotenusa, quadrado do x, é a soma de quem? Dos quadrados, dos catetos. Então, aqui o que me interessa não é o valor do y, é o valor do y ao quadrado. Quando você aplicou o teorema de Pitágoras pela segunda vez. E eu sei quem é o y ao quadrado. Está aqui, ó. É 80. Então, x2 é igual a 36 mais 80. x2 igual a 116. Tirando a raiz não é exata, vai ficar 2 vezes a raiz de 29. Fatorando 116 aqui em cima, por 2, 58, por 2, 29. 29 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, por 29 dá 1. Consegui formar um par com a base 2, tirei 1 para mim. Esse eu consegui tirar, vai para fora da raiz. O 29, que não conseguiu formar par com o outro 29, permanece dentro do radical, dentro da raiz. Para maiores detalhes sobre esse assunto, radicais, potências, enfim, assista a nossa videoaula sobre potenciação e radiação, que nós exploramos isso até enjoar. Tá ok? Próximo exemplo. Próxima questão, ela é muito parecida com a anterior, só que agora são 3 triângulos em vez de 2. Temos aqui o triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. O objetivo é encontrar o x. O x é a hipotenusa do triângulo 3. Só que no triângulo 3 eu não tenho o segundo cateto. Eu só tenho o 2 raiz de 5. Então eu preciso encontrar esse cateto aqui primeiro, eu vou chamar de Z, para de posse do Z conseguir encontrar o x. Só que por sua vez, no triângulo 2, o Z também é hipotenusa do triângulo 2. Eu tenho o 3, que é um cateto, e eu não tenho o outro cateto. Não tenho outro cateto, eu vou chamar de Y. Então, para encontrar o Z, eu preciso antes de saber quem é o Y. No triângulo 1, o Y é o quê? Hipotenusa. E aí sim eu tenho os 2 catetos. Então eu vou precisar aplicar Pitágoras 3 vezes. A primeira para encontrar o Y, a segunda para encontrar o Z e a terceira para encontrar o X. O Y, em relação ao triângulo 1, é hipotenusa, porém, em relação ao triângulo 2, ele é cateto.
A mesma coisa com o Z. O Z, em relação ao triângulo 2, é hipotenusa. Porém, em relação ao triângulo 3, ele é um cateto. Ok? Vamos lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos do triângulo 1. Y2 igual a 36 mais 16. 36 com 16, 52. É o valor de y ao quadrado. Deixa guardadinho aqui. No triângulo 2, a mesma história. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Z2 igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado, que eu já tenho aqui prontinho na linha anterior. 9 mais 52, que é o valor de y ao quadrado, Z2 igual a 61. Finalmente, no triângulo 3, para achar o x, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, aqui em cima, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Esse 2 raiz de 5 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, 5. 4 vezes 5, 20. 20 mais 61, 81. Raiz de 81 é exata, vale 9. Tá certo? Então, esses exercícios foram bons para a gente identificar que, às vezes, um segmento ele é, ao mesmo tempo, cateto do triângulo e hipotenusa no outro triângulo. E, principalmente, que, numa questão de concurso, dificilmente você vai conseguir encontrar o que o enunciado quer imediatamente, numa tacada só, num cálculo só. Então, é para você se habituar a, antes de encontrar o objetivo do enunciado, né, da pergunta, você primeiro encontrar um cara que, com ele, aí sim você vai conseguir o que o enunciado te pede. Tá certo? Próximo exemplo. Próxima questão muito importante. O triângulo que ele nos deu aqui, de lados 15, 15 e 18, ele não é um triângulo retângulo. Não é um triângulo retângulo. Porém, ele apresenta dois lados iguais. Ele é, portanto, um chamado triângulo isósceles. Ok? Triângulo isósceles. Possui dois lados iguais. Tá certo? E o que ele está pedindo é a altura relativa à base do chamado triângulo isósceles. Essa altura vai dividir o triângulo isósceles em outros dois. Esses sim, triângulos retângulos. Esses sim, triângulos retângulos. Aqui também é um ângulo reto. O triângulo 1 é igualzinho ao triângulo 2. Aí no caso do triângulo 1, eu tenho como hipotenusa o 15. O H passa a ser um cateto. Agora, muito importante, a altura relativa à base, de um triângulo isósceles coincide com a chamada mediana. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: no triângulo isósceles, e só nele, só no triângulo isósceles, não é em qualquer triângulo, a altura divide o lado onde ela chega ao meio, coincide com a chamada mediana. Quer dizer, esse segmentozinho do lado esquerdo é igualzinho ao outro. Portanto, é 9 de um lado e 9 do outro. Tá certo? Só no triângulo isósceles é que isso acontece. Portanto, no triângulo 1, eu tenho como hipotenusa o 15, catetos o 9 e a altura, o H. Pitágoras deles, vamos lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais o H ao
25 é igual a 81 mais H2. Vem para cá, diminuiu. 144 igual a H2. Raiz de 4 quartos é igual a H. O H é igual a 12. Tá certo? Mais uma vez, frisando esse conceito muito importante. O triângulo original, o triângulo aqui, ó, de lados 15, 15 e 18, ele não é um triângulo retângulo, é um triângulo isósceles. Quando você traçou a altura relativa à base do triângulo isósceles, que é o lado desigual, a altura dividiu o triângulo isósceles em dois. Dividiu em dois triângulos retângulos, esses sim retângulos. Tá? Lembrando que a altura no triângulo isósceles coincide com a mediana. Então, se todo mundo aqui é 18, metade para um lado, metade para o outro. 9 para um lado, 9 para o outro. Aqui você tem um triângulo retângulo, aqui você tem outro igualzinho a ele. Quadrado é hipotenusa, só nos quadrados dos catetos. Tá certo? Então vamos começar a ver a aplicação do Pitágoras em outras figuras, em outros tipos de triângulo, no retângulo, no quadrado, na circunferência, nos trapézios, enfim, nas mais diversas figuras planas. Próxima questão também é muito importante. É um triângulo chamado equilátero. Os três lados medem 10. Ok? Ele quer novamente a altura relativa a um dos lados, a base, no caso, né, do triângulo equilátero. No triângulo equilátero, ele tem que ter os três lados iguais. E se ele tem três lados iguais, é porque ele tem dois lados iguais, antes de mais nada. Antes de ter três lados iguais, ele precisa ter dois lados iguais. Né? Quer dizer, ele também é, no fundo, um triângulo isósceles. Eu quero dizer com isso o seguinte: as propriedades que são válidas no triângulo isósceles também servem para o triângulo equilátero, porque o equilátero ele não deixou de ser isósceles. O isósceles tem dois lados iguais e o terceiro diferente. O equilátero tem os dois lados iguais, os mesmos que o isósceles, e o terceiro calhou também de ser igual. Quer dizer, não deixou de ser isósceles. Quer dizer, é uma maneira prática de dizer que a altura também divide a base em dois segmentos iguais, 5 para um lado, 5 para o outro. A mesma coisa que fizemos na questão anterior. A altura do triângulo isósceles e, por tabela, do triângulo equilátero divide o lado onde ela chega, digamos assim, ao meio. Tá ok? No caso do triângulo equilátero e no caso da base do triângulo isósceles. Então nós temos aqui, como na questão anterior, dois triângulos retângulos. Hipotenusa é o 10, cateto 5 e o H. Pitágoras deles. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Você vai encontrar H igual a raiz de 75. Fatorando, simplificando, 5 raiz de 3 é igual ao H, é igual à altura. Para quem gosta de decorar a fórmula, a altura do triângulo equilátero, ela é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Você tem uma formulazinha que te fornece a altura do triângulo equilátero em função do lado. No nosso caso, o lado mede 10. Então, a altura é 10 vezes a raiz de 3 sobre 2. 10 sobre 2 dá 5. Então, de fato, a altura é 5 raiz de 3. Repare que coincidiram os dois cálculos, tá certo? Pela fórmula, evidentemente, que é muito mais rápido. Mas se você se esqueceu da fórmula lá no dia do concurso, não fique angustiado, não fique nervoso. Use o teorema de Pitágoras. Tá ok? Próxima questão. A próxima questão pede a chamada diagonal do retângulo. Né? Todo mundo percebe, nós temos aqui um retângulo, é isso?
que é um quadrilátero equiângulo, quer dizer, um quadrilátero com os 4 ângulos iguais, ângulos internos iguais. Todos eles medem 90 graus, não é isso? E ele pede a diagonal do retângulo. Se este lado mede 5, do outro lado também vai medir 5, que é a largura ou a altura do retângulo. Né? A base ou comprimento mede 12. Repare que a diagonal dividiu o retângulo em 2 triângulos. Triângulo 1 e triângulo 2. Os 2 triângulos são iguaizinhos, porque aqui em cima também mede 12, né? Os 2 comprimentos são iguais a 12. E esses triângulos são triângulos o quê? Retângulos, porque apresentam um ângulo reto. Os catetos são 12 e 5 e a diagonal é a hipotenusa. Para encontrar a diagonal, teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Você vai encontrar como valor da diagonal 13. Tá certo? Então você está vendo aí que o teorema de Pitágoras ele aparece não só no triângulo retângulo, ele aparece e é aplicado em praticamente todas as demais figuras planas. Certo? Próximo exercício. Próxima questão fala acerca da diagonal de um quadrado. O quadrado ele é um retângulo em particular. Ele é um retângulo cujo comprimento é igual à largura, a base é igual à altura, né? Os 4 lados são iguais. Então, no fundo é um retângulo, porque o retângulo possui os 4 ângulos internos iguais, o quadrado também. O quadrado possui, além dos 4 ângulos iguais, os 4 lados iguais. A diagonal vai dividir o quadrado em 2 triângulos retângulos. A diagonal é a hipotenusa, os catetos são os lados, 8 e 8. O quadrado é a hipotenusa, soma os quadrados dos catetos. Você vai encontrar a diagonal como sendo 8 raiz de 2. Para quem gosta de decoreba, é uma forma que até eu pude guardar essa aqui, né? A diagonal do quadrado é simplesmente o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Essa aqui é interessante mesmo decorar, guardar, porque ocupa muito tempo. O lado mede 8, não é isso? Então a diagonal, 8 vezes a raiz de 2. Pela fórmula imediata, você não precisa fazer nada disso. Claro que, se você se esquecer da fórmula, Pitágoras nele, resolve um abraço. Ok? Próximo exemplo. Próxima questão pede a altura desse chamado trapézio. E você repara que o trapézio ele possui um par de lados paralelos, são as chamadas bases. O 8 é a chamada base menor, o 12 é a medida da chamada base maior. As bases são paralelas, quer dizer, se você prolongar indefinidamente ambas as bases, elas só vão se encontrar no infinito, ou, em outras palavras, elas não vão se encontrar, não terão pontos em comum. Já os demais lados do trapézio, se você prolongá-los, né, rapidamente aqui já vão se encontrar, né, prolongando os dois, né, eles vão se encontrar. São chamados lados não paralelos. Lados não paralelos ou ainda contrabases. Tá? São as contrabases do trapézio. São os lados que não são paralelos. E você constata que as contrabases, os lados não paralelos, são iguais. Ambos medem 6. Então estamos diante de um chamado trapézio isósceles, que é o trapézio que apresenta as contrabases, quer dizer, os lados não paralelos, iguais entre si. Então, olha para cá rapidinho, ó, muito importante que eu vou fazer agora. Se daqui a aqui, desse ponto até este,
é uma altura, aqui eu também tenho uma outra altura. Confere? Uma outra altura. Desse ponto aqui até este, eu tenho a base menor, que mede 8. Quer dizer, desse pezinho aqui da primeira altura até o outro pé, eu também tenho 8. Se a base maior mede 12 e desse ponto até este eu já tenho 8, sobra 4 para chegar até o 12. Como o trapézio é isósceles, esse segmentozinho aqui é idêntico a este. Portanto, aqui mede 2 e aqui também mede 2. Por quê? Tudo é 12. Daqui até aqui eu já tenho 8. Falta 4 para completar o 12. 2 para lá, 2 para cá. Tranquilo? Então você repara que aqui eu tenho 2 triângulos retângulos idênticos. 2 triângulos retângulos idênticos. Hipotenusa é o 6, catetos o 2 e a altura. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos, fazendo a continha, né? Já sabe fazer, vai dar 4 raiz de 2, que é o valor da altura. Ok? Próxima questão. A número 12 nos traz novamente um trapézio em que uma das contrabases é perpendicular, quer dizer, forma um ângulo reto com as bases. Essa contrabase aqui forma um ângulo de 90 graus, quer dizer, é perpendicular tanto a base maior quanto a base menor, que mede 9. Vamos imitar a questão anterior. Se eu projetar aqui, ó, eu vou ter uma altura que mede x. Desse ponto até o pé da altura eu tenho 9 também, ok? Se tudo é 17 e até aqui eu tenho 9, quanto é que falta? Falta 8, não é verdade? Então eu tenho aqui dentro o triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 10 e os catetos medem x e 8. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo, você encontra x igual a 6. Tá certo? Ok? Mais um exemplo. Próxima questão fala acerca do chamado losango. O que é o losango? O losango é um quadrilátero, ou melhor, é o quadrilátero que apresenta os 4 lados iguais. Então, se aqui é x, esse outro lado também é x, aqui também é x, aqui também é x. O losango tem uma propriedade muito importante, que só ele a possui. Só o losango possui essa propriedade. As diagonais são perpendiculares, quer dizer, as diagonais se cruzam formando 4 ângulos retos. Então as diagonais dividem o losango em 4 triângulos retângulos, os 4 congruentes entre si. Se tudo aqui é 16, se a diagonal menor é 16, é 8 para um lado, 8 para o outro. Se a diagonal maior mede 30, é 15 para cima e 15 para baixo. Ok? Então temos aqui 4 triângulos retângulos, os 4 cuja hipotenusa mede x e os catetos medem 15 e 8. Para encontrar o valor do lado, para encontrar o valor do x, você já sabe. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo, você vai encontrar o valor
certo? Só um comentário rápido acerca do losango. O losango é o quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Isso significa dizer que o quadrado é um losango particular. O quadrado ele é um losango porque ele apresenta também os 4 lados iguais. Agora, o quadrado, além de apresentar os 4 lados iguais, apresenta os 4 ângulos internos iguais, coisa que o losango não apresenta. Esse ângulo interno aqui, ó, ele é diferente desse aqui. São ângulos diferentes. Tá certo? Se eventualmente fossem iguais, o losango seria o quadrado. Ok? Quer dizer, o quadrado ele é ao mesmo tempo retângulo e losango. Retângulo por apresentar os 4 ângulos internos iguais. Losango por apresentar os 4 lados iguais. Tá certo? Próxima questão. A próxima questão fala sobre o chamado paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que apresenta os lados opostos paralelos. Como assim? Esse lado aqui é paralelo a este, tal qual esse ladozinho aqui também é paralelo a este. Se você prolongar esse lado e também o outro, oposto dele, eles nunca vão se encontrar. Em relação aos demais lados, é a mesma coisa. Prolongando ambos, eles nunca vão se encontrar. São lados paralelos. A diferença do paralelogramo do trapézio é que no trapézio só havia um par de lados paralelos. As contrabases não eram paralelas. Já no chamado paralelogramo, os 2 lados de pares opostos, ambos são paralelos. Tá ok? Questão bem fácil. Se desse ponto até este eu tenho 7 e tudo é igual a 10, é porque esse trechinho vale 3, não é verdade? 3 mais 7 dá 10. E aqui você tem o chamado triângulo retângulo, que é o mesmo daqui, ó. Que é o mesmo daqui. A figura não ajuda muito, está meio torta, mas é o mesmo daqui. Aqui também é 3, aqui também é 4, aqui também é x. Seria um outro triângulo retângulo. Ok? E daí? Esse triângulo é aquele que eu me referi na questão número 3. É o chamado triângulo pitagórico, que hipotenusa mede 5 e os catetos medem 3 e 4. Tá? É algo muito conhecido de todos isso, chamado triângulo 3, 4 e 5. Chamado triângulo pitagórico. Eu até chamei a atenção, você não decorar errado, lembra? Na questão número 3, qualquer coisa você volta lá no número 3 e assista novamente. Ok? Triângulo pitagórico, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, não precisa perder tempo fazendo conta. Tá ok? A conta referente a esse triângulo é a mesma conta do número 1, tá? Que nós fizemos lá no comecinho do DVD. Tá ok? Triângulo pitagórico, hipotenusa 5, catetos 3 e 4. Tá certo? Próxima questão. Essa questão é muito importante porque fala sobre a circunferência, reta tangente à circunferência, fala sobre raio, enfim. Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas importantes aqui. Você tem aqui o centro da circunferência, né, ou do círculo, como quiser. Esse segmento que parte do centro e chega na circunferência é chamado raio, não é isso? Então aqui temos um raio, ok? Segmento que parte do centro até a circunferência é outro raio, tranquilo? E é justamente o que ele quer que você encontre. Ele quer que você encontre o raio daquele círculo. Maravilha! Essa reta aqui, ó, ou essa semi-reta, como você quiser, desse ponto em diante, ela corta a circunferência num único ponto. Um único ponto que é esse aqui. Então, nós temos uma semi-reta que é tangente à circunferência.
Tangente porque intercepta a circunferência em apenas um ponto. Se nós aqui tivéssemos uma circunferência, uma reta, cortando a circunferência em dois pontos, teríamos uma chamada secante na circunferência, uma secante. Aqui nós temos uma tangente porque intercepta em apenas um ponto. Isso aqui você precisa saber. O raio ele é perpendicular, quer dizer, forma ângulo reto, forma ângulo de 90 graus, à tangente justamente no ponto de tangência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse raio aqui encosta direitinho na tangente no ponto de tangência. Então aqui nós temos um ângulo reto. Nós temos um ângulo de 90 graus. Tá ok? O raio chega na tangente justamente no ponto de tangência. Tá ok? Então nós temos aqui no fundo um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é tudo isso aqui, ó. A hipotenusa não é apenas o R, a hipotenusa é o R mais 18. Ok? E os catetos são o outro R, o outro raio, e o 24. Tá certo? Teorema de Pitágoras: quadrado da hipotenusa soma os quadrados dos catetos. Tá ok? Isso aqui é um produto notável, como nós já vimos em uma questão anterior. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vai cortar R2 com R2. Resolvendo a equação do primeiro grau resultante, você vai encontrar R igual a 7. Tá ok? Então, mais importante, tangente é uma circunferência, intercepta a circunferência em apenas um ponto. O raio é perpendicular, quer dizer, forma ângulo reto à tangente justamente do ponto de tangência, que é o que ocorre aqui. O ponto de tangência é aqui, o ponto de encontro da reta com a circunferência, e o raio é perpendicular à tangente, quer dizer, forma ângulo reto com a tangente do ponto de tangência. Tá certo? Ok? Vamos aprender agora algumas outras formulazinhas auxiliares que também são muito úteis para resolver certas questões de triângulos retângulos. A primeira é quando você tem as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e você quer a altura relativa à hipotenusa, ou quando você tem a altura, uma das projeções quer saber a outra, e assim por diante. Quando a relação entre os elementos que o exercício tiver for entre a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A fórmula é a seguinte: a altura é média geométrica das projeções. Em outras palavras, a altura ao quadrado é o produto das projeções. As projeções são 4 e 9. A altura é o x. X ao quadrado igual a 4 vezes 9. X ao quadrado igual a 36. X igual a 6. Tá certo? Uma fórmula bem fácil, bem simples, que permite você encontrar facilmente o valor do x, quando você tiver que relacionar a altura com as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá certo? A próxima questão é a seguinte: ele te deu os catetos, te deu 6, te deu 8, pede a hipotenusa, que é o x, e pede também a altura, que é o y. Ok? Vamos primeiro encontrar a hipotenusa, que está de bandeja, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma os quadrados dos catetos, você encontra a hipotenusa igual a 10. Tá? 10 é a hipotenusa. Então, o que nós temos no momento? Os catetos, 6 e 8, a hipotenusa, que é o 10, que você encontrou com Pitágoras, e agora você quer a altura.
quer encontrar a altura relativa à hipotenusa, ou tem a altura em dois lados, querendo encontrar o terceiro, você vai usar essa formulazinha aqui. Ó. O produto dos catetos é igual ao produto da altura com a hipotenusa. Produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Cateto 6, cateto 8, hipotenusa 10, altura y. 6 vezes 8, 48, 10 vezes y, 10y, dividindo 48 por 10, você encontra a altura igual a 4,8. Formulazinha também muito útil, envolvendo os três lados do triângulo retângulo, cateto, cateto e hipotenusa, e a altura relativa à hipotenusa. Tá certo? Próxima questão. Vamos ver agora algo importantíssimo que nós precisamos saber, que é bem simples, é bem fácil. Não se apavore, não traga os traumas do passado para esse momento, tá? Porque você vendo com calma, você vai aprender. Eu não sou melhor do que você, não sou um gênio da lâmpada, não sou Einstein. Se eu aprendi, você também pode aprender sem problema nenhum. Ok? Vamos lá. O que nós temos aqui no número 18? Nós temos a hipotenusa, que mede 20, e nós não temos nenhum cateto nem outro. Nós não temos nem o cateto X, nem o cateto Y. Só que agora ele forneceu o ângulo de 30 graus, um dos ângulos internos daquele triângulo, algo que não acontecia até o momento. Até o momento nós só mexíamos com lados, ou com segmentos, com altura, projeções, diagonais, né? Os ângulos internos da figura pouco importavam. Agora estão começando a aparecer o ângulo de 30 graus, você tem aqui um cateto, que é o X, e o outro cateto, que é o Y, e o hipotenusa, que é o 20. Repare acerca do ângulo de 30 graus. Você tem aqui, ó, ele é formado por uma hipotenusa, ou pela hipotenusa, que não tem duas, né? Pela hipotenusa e por um dos catetos. Esse cateto, que é lado do ângulo de 30, que ajuda a formar o ângulo de 30, ele se chama cateto adjacente ao ângulo de 30. Cateto adjacente é um dos lados do ângulo de 30. O outro cateto, que não forma o ângulo de 30, está de frente ao ângulo de 30, é o chamado cateto oposto. Tá certo? O cateto oposto ao ângulo de 30 é o cateto que não é lado do ângulo de 30, não ajuda a formar o ângulo de 30. O cateto adjacente é aquele cateto que é um dos lados do ângulo de 30. Ok? A relação que existe entre o cateto oposto ao ângulo de 30 ou a qualquer outro ângulo interno, 30 aqui é a nossa referência, a referência é qualquer outro, 80 graus, 20 graus, 15 graus, 45 graus, enfim. A relação que existe entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, a razão entre eles, o quociente entre eles, chama-se seno. Tá ok? Então, o seno do ângulo de 30 graus é a medida do cateto oposto a 30 dividida pela hipotenusa. E o valor do seno de 30 é um valor notável, um valor que você precisa saber para a sua prova, porque dificilmente os caras vão te dizer lá no dia da prova o valor do seno de 30. Você tem que chegar lá sabendo. Daqui a pouco eu vou ensinar como decorar facilmente esses valores. O seno de 30 vale sempre um meio. Sempre um meio, tá? Precisou do seno de 30 é sempre igual a um meio. Por sua vez, um meio igual a quem? Ao cateto oposto ao 30, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 20. Proporção múltipla cruzada, x vezes 2, 2x, 1 vezes 20 dá 20, x igual a 10. Tá ok? Agora, para encontrar o y,
que é o chamado cateto adjacente ao ângulo de 30, você usa uma relação chamada de cosseno. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo, no caso, ângulo de 30 graus, sobre a hipotenusa. Ok? É o cateto adjacente ao ângulo de 30 dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo de 30, quer dizer, um dos catetos do triângulo retângulo, e o cateto que ajuda a formar o ângulo de 30 é o y. A hipotenusa é o 20. O cosseno de 30 tem um valor notável, tem que saber da prova, o cara não vai te informar. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto adjacente ao 30, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 20. Proporção múltipla cruzada, você vai encontrar y igual a 10 raiz de 3. Tá certo? Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha para cá agora, no número 19, nós temos 10 raiz de 3, que é um cateto, o x, que é outro cateto. A hipotenusa aqui não está em jogo, a hipotenusa não foi informada, nem pedida. Né? Nada foi dito, nem pedido acerca da hipotenusa. Ele quer o x, ele quer o x, que é um cateto. O x é um cateto que ajuda a formar o ângulo de 30? Sim, ele é lado do ângulo de 30. Por isso ele é um cateto adjacente ao ângulo de 30. O outro cateto, que é o 10 raiz de 3, ele não ajuda, não é lado do ângulo de 30, não ajuda a formar o ângulo de 30. Ele é o chamado cateto oposto ao ângulo de 30. Quando você quiser a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo, você então vai fazer uso da chamada tangente do ângulo. Tangente de 30 graus é o cateto oposto ao 30 graus sobre o cateto adjacente ao 30 graus. Também é um valor notável, também é um valor que você tem que chegar lá sabendo, é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual ao cateto oposto a 30, que é o 10 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o x. Proporção múltipla cruzada, pode simplificar raiz de 3 por raiz de 3, você vai encontrar o valor de x igual a 30. Ok? Beleza? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Até rimou, né? Tranquilo? Existem 3 ângulos notáveis que 90% das questões envolvendo grandes retângulos e quaisquer falam sobre esses 3 ângulos, que é o ângulo de 30, de 45 e 60. Então nós precisamos saber de cor o valor do seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos, no mínimo, pelo menos esses 3, sem contar o do 0 com 90 graus. Né? Vamos lá. Para você contar o seno e o cosseno dos 3, é muito fácil. Coloca a raiz sobre 2 em todos eles. Raiz sobre 2, raiz sobre 2, raiz sobre 2. Tanto no seno quanto no cosseno. Agora, você simplesmente vai fazer o seguinte, ó. Em relação ao seno, 1, 2, 3. Em relação ao cosseno, 3, 2, 1. Tá certo? Repare que o seno de 30 é o cosseno de 60 e vice-versa. O seno de 60 é o cosseno de 30. O seno e o cosseno do 45 são iguais, tranquilo? E para achar a tangente, você pega o valor do seno e divide pelo valor do cosseno. Dividido vai dar raiz de 3 sobre 3,
Dividindo aqui vai dar 1 inteiro. Dividindo aqui vai dar raiz de 3. Tá certo? Ok? Então, a tangente você encontra dividindo o seno pelo cosseno. O ideal é decorar isso aqui, né? Mais rápido. Raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 2. Claro que raiz de 1 é 1, né? Então aqui é o meio. Aqui também, né? Raiz de 1 sobre 2, 1 meio. Tranquilo? Então a tabelinha aí que você precisa guardar para a sua prova, porque ele não é obrigado a lhe fornecer o valor do seno, cosseno e tangente, esses 3 ângulos notáveis. Claro, se ele colocar o ângulo de 47 graus, você não é obrigado a saber de cor. Ele vai te fornecer o valor do seno, cosseno e tangente de 47 graus. Agora, se for do clínico 45 e 60, nós precisaremos chegar à prova já sabendo esses valores. Tá certo? Essa questão é interessante, porque ele nos deu o triângulo retângulo, o ângulo de 30 graus, maravilha, me deu a altura relativa à hipotenusa e pede a hipotenusa. Repare que nós temos aqui 2 triângulos retângulos. Isso aqui é um, isso aqui é outro. Vamos nos ater somente ao triângulo 1. Teria aqui cateto 12, esse outro cateto aqui que eu não sei quem é, e aqui a hipotenusa do triângulo 1 eu vou chamar de Y. A hipotenusa do triângulo 1 é cateto do triângulo original. Confere? O Y é cateto do triângulo original e hipotenusa do triângulo 1. Tá ok? Então, no triângulo 1, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30, cateto oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa. Relação entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de 30 graus, cateto oposto, que é o 12, sobre a hipotenusa, que é o Y. Seno de 30 vai no meio, sempre, né, na tabela. Igual a 12 sobre Y, proporção Y é igual a 24. Ok? Então eu achei a hipotenusa do triângulo 1, que não deixou de ser, né, cateto do triângulo original. Agora eu vou para o triângulo 2 e vou utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei no triângulo 1. Só que com um detalhe. Se esse ângulo é 90 graus e esse aqui é de 30, o outro ângulo é de 60. Por quê? Porque você certamente se lembra que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, não é isso? Se aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, eu já tenho 120. Para chegar nos 180, falta quanto? 60 graus, ok? Então, no triângulo 2, eu tenho a altura, que é um cateto, esse segmentozinho aqui, não sei quem é, e tem esse cara, que é cateto do triângulo original e hipotenusa do triângulo 2. O mesmo raciocínio do triângulo 1, o mesmo raciocínio. Então, com relação ao triângulo 2, que é esse aqui, o 12 é cateto oposto ao ângulo de 60 e o Z é hipotenusa. Relação entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, tabela, né? Proporção você vai encontrar, pode racionalizar o denominador e simplificar. Você vai encontrar 8 raiz de 3 como valor de Z. Ok?
Então nós temos aqui à disposição os dois catetos à disposição e temos a altura à disposição. Ok? Beleza? E daí? E daí que se eu tenho a altura e os dois catetos, para encontrar a hipotenusa, você usa a formulazinha que apresentamos ainda há pouco. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura relativa. 24 vezes 8 mais 3 é igual ao x, que é a hipotenusa, vezes o 12, que é a altura. Simplifica 24 com 12, dá 2. 2 vezes 8 mais 3, 16 raiz de 3. Tá certo? Isso aí vai ao encontro do que eu falei no início. Você, para encontrar o x, precisou antes, né, encontrar o y e o z. Precisou antes encontrar os outros dois catetos. Viu o trabalhão que deu? Então não se impressione com isso. Dificilmente você vai encontrar o valor da letra de forma imediata, uma conta só. Tá ok? Vamos ver uma maneira alternativa de resolver a questão número 20, sem precisar apelar para o ângulo de 60 graus. Né? Vamos usar o conceito de projeção do cateto sobre a hipotenusa. Temos aqui o y, que é o cateto do triângulo original. Nós, inclusive, já calculamos, né, na questão anterior, para 24, seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa, né, nós já fizemos esse cálculo na questão anterior, dá 24. Agora, vamos achar a projeção desse cateto y na hipotenusa, que é o n. Ok? No triângulo 1 nós temos o n como sendo cateto adjacente ao ângulo de 30, ele é lado do ângulo de 30, e o 12 ele é cateto oposto ao ângulo de 30. Relação de cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3 igual a 12 sobre n. Fazendo a continha, racionalizando, n igual a 12 raiz de 3. Ok? E o cateto nós já sabíamos da forma anterior de fazer, que o y vai na 24. Agora uma fórmula importante que nós ainda não praticamos. É a fórmula que envolve cateto, hipotenusa e a projeção desse cateto aqui na hipotenusa. Como assim? Nós temos aqui o cateto y, a sua respectiva projeção, que é o n, temos à disposição os dois valores, e queremos a hipotenusa, tá certo? Para tanto, nós temos essa formulazinha aqui, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, a respectiva projeção do cateto sobre a hipotenusa. 24 ao quadrado é igual a x vezes 12 raiz de 3. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, na verdade, igual a x vezes 12 raiz de 3. Simplifica 24 com 12, dá 2. 2 vezes 24, 48, igual a x vezes raiz de 3. Racionalizando isso aqui, vai dar, de fato, 16 raiz de 3 como valor do x. Tá certo? Então, mais uma formulazinha auxiliar que, por vezes, é útil para você resolver muitas questões de forma mais prática. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção daquele cateto sobre a própria hipotenusa. Tá certo? Vamos mostrar uma terceira maneira de resolver essa questão. Aí vamos de novo usar o conceito de triângulo 1, triângulo 2, ângulozinho de 60 graus, enfim. Novamente, utilizando o conceito das projeções, né? O n e o n. O n nós já descobrimos quem é, na forma anterior de fazer, 12 mais 3.
vindo para o triângulo 2 é o mesmíssimo raciocínio. O M é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, porém no triângulo 2 ele é cateto adjacente ao ângulo de 60, enquanto que o 12 é cateto oposto ao ângulo de 60. Relação de cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, não é isso? Então a tangente de 60, relação de cateto oposto que é o 12 e o cateto adjacente que é o N. O que nós não podemos confundir, e realmente confunde, né, se nós fizermos correndo ou chamarmos a atenção, é que com relação ao triângulo grande, ao triângulo mais externo, um segmento é cateto, o outro é hipotenusa, o outro é altura, mas em relação aos triângulos internos aqui, 1 e 2, o papel deles muda. O 12 é a altura do triângulo grandão, mas ele é cateto oposto ao ângulo de 60 no triângulo 2 e cateto oposto ao ângulo de 30 no triângulo 1. O N e o N são projeções desses caras na hipotenusa do triângulo grandão. Mas no triângulo 1, o N não é projeção, é cateto adjacente à vida. O N no triângulo 2 não é projeção, é cateto adjacente ao ângulo de 60. Esse carinha aqui, ó, vou chamar de C, ele é cateto no triângulo grandão, mas no triângulo 1 ele é hipotenusa. Esse outro carinha que eu vou chamar de B, ele é cateto do triângulo grandão, mas no triângulo 2 ele não é cateto, ele é o quê? Hipotenusa. Então isso confunde a beça, você tem que ter atenção, porque às vezes eu falo que o cara é cateto, às vezes eu falo que ele é projeção, enfim. Poxa, mas ele é o que afinal? Ele é cateto ou é projeção? Ele é os dois, dependendo do triângulo ao qual ele estiver inserido naquele contexto. Ok? Então, fazendo a continha aqui, você vai encontrar a outra projeção e o aquário mais de 3. E você constata claramente que se eu somar essa projeção com a outra, eu vou ter toda a hipotenusa. A hipotenusa nada mais é do que a soma das projeções. Sua projeção é 12 mais de 3 e a outra é 4 mais de 3. Somando as duas, você tem a hipotenusa, né? Que ainda tem o A, chama de X, né? Ok? Quanto é o X? 16 mais de 3 de fato, ok? Tranquilo? Só mais um detalhezinho antes de a gente passar para uma próxima situação. Aqui nós temos o cálculo de uma das projeções, que é o N, 12 mais de 3. Se eu não quisesse fazer isso aqui, se eu não quisesse ir para o triângulo 2, ângulo de 60, tal, esquece isso aqui. Teria como eu achar a outra projeção? Teria. Formulazinha que nós já vimos. A altura ao quadrado é o produto das projeções. H2 igual a NN. Eu tenho a altura é de 12, ela é o produto das projeções. 12 ao quadrado é igual ao N, que é a projeção que está faltando, vezes o N, que é o 12 mais de 3. Fazendo a conta, você vai encontrar o N igual a 4 mais de 3. Aí voltamos a ter isso aqui. A primeira projeção mais a segunda da hipotenusa, a hipotenusa é 16 mais de 3. Tá? Várias formas diferentes de você resolver a questão. Tá certo? Meu querido amigo, gostaria de agradecer pela sua paciência, por nos aturar até o momento. É uma aula cansativa, tanto para nós aqui na frente, quanto para vocês certamente, mas é uma aula muito importante porque é muito difícil um edital cobrar triângulos retângulos e não cair na prova pelo menos uma questão de triângulos retângulos. Então, se o edital cobrar triângulos retângulos, certamente essa questão vai estar parecendo com alguma que nós vimos aí ao longo desse DVD. Então, espero de coração que esse DVD tenha sido de grande valia para vocês. Nós temos
praticamente toda a matemática, todo o raciocínio lógico gravado em DVDs. Você pode adquiri-los através do site Senhor dos Concursos, www.senhordosconcursos.com. Nesse site, além dos nossos diversos materiais, apostilas, livros, DVDs, CDs para computador, com praticamente tudo que você precisa para passar em qualquer tipo de concurso, qualquer banco, enfim, você também apresenta lá, você vai poder ter acesso a milhares e milhares de exercícios, simulados, provas para download, dicas de como passar no concurso, de como estudar melhor, de como se concentrar, enfim, tudo gratuitamente para você, né, desfrutar à vontade. Para isso, basta você se cadastrar no site, você vai receber um e-mail com uma senha e um login, coloca lá no site, você vai ter acesso total ao conteúdo que nele está, ok? O grande portal para você concursando é o site senhordosconcursos.com. Muito obrigado e espero revê-lo no próximo DVD.